Olá, amigos! Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais profundas e desafiadoras da Bíblia, a prova da fé de Abraão. É uma história que nos leva ao cerne do que significa confiar em Deus, mesmo quando Ele nos pede para entregar nossas maiores alegrias e esperanças. Ao entrarmos em Gênesis 22, Abraão e Sara estão desfrutando do cumprimento milagroso da promessa de Deus. Isaac, o filho tão esperado, está crescendo diante de seus olhos. Cada dia é um lembrete da fidelidade de Deus. Cada sorriso e cada riso são um testemunho do seu poder. Mas durante essa temporada de alegria, Deus fala com Abraão com um comando que deve tê-lo abalado profundamente. Tome seu filho, seu único filho, a quem você ama, Isaque, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto em um dos montes que lhe mostrarei. Isso está em Gênesis 22, versículo 2. Você consegue imaginar a angústia no coração de Abraão? A confusão, as perguntas, a dor? Este era o filho da promessa, a criança pela qual ele esperou décadas, e agora Deus estava pedindo que ele o entregasse, que o colocasse no altar como sacrifício? É um pedido que desafia a compreensão. Mas a resposta de Abraão é ainda mais surpreendente. Na manhã seguinte, bem cedo, ele parte com Isaque, a lenha e o fogo, confiando que de alguma forma Deus proveria. Enquanto subiam a montanha, Isaque fez a pergunta que deve ter perfurado o coração de Abraão: onde está o cordeiro para o holocausto? Isso está em Gênesis 22, versículo 7. E com uma fé que desafia a imaginação, Abraão responde: Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. No último momento, quando Abraão levanta a faca, Deus intervém. Não toque no menino, ele diz. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou seu filho, seu único filho. Gênesis 22, versículo 12. E ali, no meio dos arbustos, Abraão encontra um carneiro preso pelos chifres, a provisão de Deus, o substituto para seu amado filho. Amigos, essa história é uma prefiguração do maior ato de amor de toda a história da humanidade. Séculos depois, em uma colina chamada Gólgota, Deus providenciaria o Cordeiro Supremo, seu próprio filho, Jesus Cristo. Assim como Isaque carregou a lenha para o sacrifício até a montanha, Jesus carregaria sua cruz. Assim como Abraão esteve disposto a entregar seu amado filho, Deus daria seu filho unigênito pelos pecados do mundo. Quando Jesus disse: Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, ele o viu e alegrou-se, este é o momento ao qual ele estava se referindo. Abraão se alegrou. Ele teve um vislumbre do Evangelho, um prenúncio do incrível sacrifício que o próprio Deus faria para a nossa redenção. Mas essa história também é uma representação profunda do que significa confiar em Deus com nossas maiores alegrias e tesouros. É um chamado à rendição, a segurar com leveza os dons que Deus nos dá, sabendo que Ele é o provedor e sustentador supremo. Lembro-me de uma noite no início da minha caminhada com Jesus, quando fui tomado pela percepção do seu amor por mim. Enquanto eu contemplava a cruz, o pensamento de que ele poderia ter chamado legiões de anjos para salvá-lo, mas escolheu morrer pelos meus pecados, me levou aos joelhos. Passei horas naquela noite em um lugar solitário, chorando e adorando, maravilhado com o Deus que entregou seu próprio filho por mim. Esse é o coração do sacrifício. Não uma rendição relutante, mas uma entrega alegre de tudo o que nos é precioso, sabendo que o amor de Deus é melhor do que a própria vida.
É o reconhecimento de que todo dom perfeito vem das mãos dele e que ele é digno de nossa completa devoção e confiança. À medida que a história termina, vemos o fruto da fé de Abraão. Deus reitera sua promessa de abençoá-lo e de tornar seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas e a areia. E mesmo na tristeza da morte de Sara, Abraão experimenta o respeito e a bondade das pessoas ao seu redor. Um testemunho do favor de Deus em sua vida. Então, o que isso significa para nós hoje? Primeiro, é um chamado para nos maravilharmos com o incrível amor de Deus, que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Se você nunca experimentou a graça salvadora de Jesus, eu o convido a se voltar para ele hoje. Ele é o Cordeiro que tira os pecados do mundo, a provisão suprema para a sua necessidade mais profunda. Em segundo lugar, é um chamado para confiar em Deus com nossas maiores alegrias e sonhos. Qual que é o seu Isaac? Qual é a coisa mais preciosa em sua vida? Aquilo a que você pode estar se apegando com muita força. Deus o convida a colocá-lo no altar, a confiar que ele é bom e que seus planos são melhores do que os seus. Não é fácil. Pode parecer um sacrifício, mas à medida que você abre mão do controle e se rende à vontade dele, encontrará uma alegria e uma paz mais profundas do que jamais imaginou. Você descobrirá que Deus é fiel, que ele provê de maneiras que você não poderia imaginar e que seu amor é o presente mais precioso de todos. Então, agarre-se ao Deus que dá e toma de volta. O Deus cujas misericórdias se renovam a cada manhã. Apega-se pouco às coisas deste mundo e firmemente às promessas da sua palavra. E viva com a alegre certeza de que, assim como ele providenciou um cordeiro para Abraão, ele já providenciou tudo o que você precisa em Cristo Jesus.